Meninos Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas agora, né? Um pouquinho de atraso, né? Mas todo atraso ele é bem-vindo e tem um motivo sempre. Muito bom, pode ter certeza. Nada acontece por um acaso. Então, assim, sejam todos e todas muito bem-vindas. A gente vai continuar hoje, nosso encontro de hoje. Como a gente falou aqui antes, alguns escutaram, né? A gente vai hoje tratar de um assunto bem interessante e a gente vai terminar agora esse módulo, né? Concluir, na verdade, vamos concluir esse módulo, né? Da dinâmica da mediação. Da dinâmica da mediação, é a última etapa da gente, né? Com aquilo que a gente disse que é a aula 15. Então, assim, a gente vai tratar de assuntos bem interessantes, vamos fechar o acordo, checar o acordo, é exatamente essa etapa que a gente está, para a qual a gente está indo, a etapa de checar o acordo, né? E isso é muito importante para a gente, poder checar o acordo, né? É uma etapa, talvez seja uma das mais importantes. Eu queria saber se vocês já estão vendo a tela. Estão vendo, Rê? Está compartilhando ainda. Agora sim. Está compartilhando? Está aparecendo agora. Para mim está tão devagar que eu não estou nem vendo. Já está grandinho ou está pequenininho? Está pequeno. Eita, mãe. Já ficou grande? Ainda não, está pequeno. Pelo menos para mim está parecendo pequeno. Já ficou grande? Não. Deus Quer do fechar céu. e abrir novamente para ver? Fazer isso. Deixa eu interromper o compartilhamento e voltar de novo no compartilhamento para ver se melhora. Parou de compartilhar? Não. Para mim ainda está aparecendo compartilhando como se tivesse travado. Para vocês, está aparecendo para vocês? Eu acho que para mim meu computador travou. Gente, é uma coisa muito rara acontecer com o Mac, mas meu computador travou. Juliana também falou que está aparecendo a tela pequena. Mas dá para ver, é porque travou. Não, meu computador travou mesmo, eu vou ter que sair dele. Deixa eu ver aqui como é que... Agora! Foi para a tela grande. Para vocês apareceu a tela grande? Não, para a gente ficou travado naquela tela. Ainda está como se você estivesse compartilhando aquela primeira tela. Minimize as páginas, às vezes ela fica aberta por trás. Minimize a sua sala do Zoom e feche ele para ver se vai. Ou senão você fecha o arquivo todo. Eu não consigo nem me mexer. Agora apareceu ele todo. Passa aí a setinha para ver se ele muda. Agora é Ana. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Quer dizer, eu estou. Certo. Estão me vendo também? Sim. Porque Ana acho que saiu. Deixa eu voltar.
coisas das tecnologias. Eu vou pausar aqui a gravação. Por favor, Joyce. A primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente quer saber. Obrigada, Joyce. Então, voltando aqui, né, para todo mundo, né? Primeira coisa que a gente quer saber no dia de hoje, gente, é qual é a engrenagem que move vocês, né? A cada dia, a cada momento, a cada instante, na busca por seus objetivos, pelos objetivos que vocês têm. E a gente não está falando aqui só dos objetivos profissionais, não, os objetivos pessoais, profissionais, de todas as naturezas. Qual é a engrenagem que move vocês em busca dos objetivos? Né? E a gente quer ouvir vocês. Bora, Camila. Bora, Simone. Bora, Alan. O povo que gosta de falar, né? Tá aí pensando o que é que faz com que vocês se movam, né? Eu vou dizer Já o que tem aqui. Eu vou dizer o que é que que engrenagem que me move. Sabe o que é? Gente, é uma coisa fantástica, né? É a vontade de ver o que vai acontecer depois, né? Essa curiosidade de ver o que vai acontecer, né? E de acolher tudo que possa vir, seja ruim ou seja bom, né? Porque todas as coisas, mesmo quando elas são ruins, elas são maravilhosas, elas são aprendizado, né? Então essa coisa, né, de ver o que vem a seguir é o que me move sempre na busca dos meus objetivos. Então, eu quero ouvir vocês. Vamos lá, vamos olhar o que é que está dentro do chat, né, Rejane? Isso. Julie falou que é o desejo de querer alcançar a melhor versão dela. Teresa falou a família. Eu tenho 3 coisas que me motivam a buscar meus objetivos. É Deus, certo? Eu sempre busco fazer tudo na minha vida o melhor possível para agradar a Deus. O segundo, pela minha família, né? Eu quero ser exemplo, inspiração para meus filhos, para minha família, para as pessoas que estão no meu entorno. E eu estou muito conectada com o que Julie falou, viver minha melhor versão. Eu sempre busco estar nesse processo aí, e aí alcançar esses objetivos nos ajuda, né, nessa caminhada aí de sempre estar buscando melhorar, se aperfeiçoar. Quem mais? Cadê Mila? Ó, sintonia. Na hora que eu falei, Mila colocou. Eu estava escrevendo. Minha família e meu constante crescimento. Cadê Lucy? Gabriel, Ricardo. Vamos lá, cadê o povo? Rodrigo, Thiago, cadê Alan? Eugênia. Eu acho que essa questão da engrenagem é interessante porque eu entendo assim, na minha vida, cada etapa da minha vida, eu tive que achar uma justificativa diferente para continuar seguindo em frente em busca dos meus objetivos, né? Eu acho que hoje eu diria que é garantir, né, a segurança da minha família, né? Agora que sou casado, tenho a minha própria casa, né? É que tem gente que já está há muito tempo aí nesse caminho, mas eu agora estou no início desse caminho. E às vezes eu acordo todos os dias e os pensamentos que passam por mim bom, eu tenho que manter isso aqui tudo e manter todo mundo seguro e passa isso pela minha cabeça todo dia. Então, toda vez que eu me sinto um pouco desanimado, eu falo, mas eu tenho as contas aqui para pagar, eu tenho uma alegria para manter aqui o sorriso de todo mundo da minha casa. Então, eu tenho que continuar andando em frente. Então, acho que hoje a minha engrenagem principal é essa. Obrigada, Alan. Lucy colocou aqui, ó, minha família e meu crescimento pessoal. Quem mais? O pessoal está pensando ainda, né? Maturando aí. E aí, conforme eles forem colocando aqui, eu posso pontuar, tá, Ana? A gente dá seguimento, então. Com certeza. Então, vamos lá. Então, assim, hoje, gente, a gente vai conversar e a gente vai viver e conversar, né, sobre um ponto que é muito importante quando a gente está diante do acordo, que é uma coisa chamada de teste de realidade. É quando a gente testa o acordo, a gente checa o acordo. E para a gente poder ingressar nesse caminho daí,
né? E a gente vai começar a pensar sobre várias coisas nessa caminhada, né? O que é possível, o que não é possível, para efetivamente a gente poder formalizar o acordo, que é o outro ponto que a gente vai falar no dia de hoje. Então, nesse sentido, daí eu convido vocês, né, para que a gente possa romper essas duas etapas e descobrir a diferença de supervisão e intervisão, que vai ser o último ponto que a gente vai falar no dia de hoje. Ana, me dá licença, antes de você entrar, Rodrigo colocou aqui, ó, me tornar cada vez melhor, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Melhor para mim e melhor para os meus. Obrigada, Ana. Vamos lá. Então, assim, é importante que a gente lembrar, né, que a gente já passou, né, que a gente já viveu, né, a gente lembrar as etapas da mediação, né, porque agora a gente está na última etapa da mediação. Mas a gente começou primeiro, né, a gente viu que uma das etapas é a pré-mediação, nem sempre ela é obrigatória, ela não é obrigatória, nem sempre ela acontece. Pode ser que ela aconteça, como pode ser que não aconteça, mas a gente viu que ela é importante em algumas situações para a gente poder, né, andar de uma maneira melhor na mediação. Mas que no caso da defensoria e no caso da gente lá no observatório, inclusive nas ações da defensoria, a gente tem uma dificuldade de fazer a pré-mediação por conta do nosso público, mas a gente faz quando é sinalizado alguma dificuldade, né, alguma situação, algum risco de exposição das partes, ou quando existe um grau, né, a gente percebe um grau de animosidade entre as partes. Então, a gente já falou sobre isso com vocês. Depois da pré-mediação, a gente vai fazer a declaração de abertura. A gente já fez a declaração de abertura, inclusive vocês fizeram a atividade, cada um fez uma declaração de abertura, né? Vocês lembrem disso, né? E aí a gente começa com a sessão, né? A sessão conjunta, ouvindo, né, as partes, né, a versão de cada uma das partes, o que cada um traz, qual é o olhar de cada uma daquelas partes, para a gente poder ali identificar posição, interesse, e a gente poder fazer nosso primeiro Zoom, né? Interessante, melhor seria se a gente, né, realmente conseguisse ver a diferença de interesse e posição e fizesse um resumo, né, com as duas coisas. Às vezes, nem sempre dá para a gente ter posição e interesse, às vezes a gente só viu posição, né? E a gente já falou disso, e a gente vai continuar ouvindo, né, fazendo a escuta dinâmica, até a gente poder ter toda a história das partes. E lembrando que a gente não faz um só resumo, a gente pode fazer vários resumos, como a gente pode usar todas as ferramentas várias vezes, né? Parafrasear, resumir, fazer silêncio, né? Se colocar no lugar do outro. A gente vai usar todas essas ferramentas aí, né? E fazer uma boa escutativa. E quando a gente estiver numa situação em que a gente já tenha tudo, a gente já tenha posição, interesse, a gente já tenha ali mais do que isso, emoções, sentimentos, e a gente já tenha ali visto quais são os pontos que são convergentes, os pontos que são divergentes, ou seja, aqueles pontos que a gente vai ter que solucionar, a gente vai construir nossa agenda. E essa agenda ela vai ser construída, né, colocando ali todos os pontos que temos que resolver, já botando a ordem que a gente vai resolver, né, como a gente vai resolver, a ordem que a gente vai propor, e deixando bem claro para as partes. Primeiro a gente vai conversar sobre isso, segundo sobre isso, terceiro sobre isso, quarto sobre isso, quinto sobre isso, para que a gente possa, né, ali começar a trabalhar as questões e buscar solução para cada uma das questões. Buscando isso daí, a gente vai para a última etapa, que é a redação do termo de acordo. Né? Redigir o termo de acordo, e estando ele pronto, a gente vai fazer, olhando o que está ali, que as partes disseram que seriam as possibilidades de resolução, né?
tendo analisado ali qual era a melhor alternativa para cada uma das partes, a pior alternativa, e eles já escolherem quais são as alternativas, a gente já está com o termo de acordo pronto, a gente vai fazer o que a gente vai ver agora. Testar esse acordo, ver se ele realmente é o acordo, e seguir ali para poder assinar o acordo. Né, Rejane? Perfeitamente. E aí, passando essa parte aí da gente ilustrar, a gente vai falar de um ponto extremamente importante dentro da mediação, que diz respeito ao teste de realidade. Será que realmente tudo que as partes estão trazendo, elas conseguem, de fato, realizar, fazer? Então, cabe a cada um de nós, mediador, trazer a eles essa conscientização, essa reflexão, melhor dizendo, do que eles podem, do que eles devem, do que eles conseguem. Então, o mediador e a mediadora, ele vai procurar adotar uma postura realista acerca das propostas que vão ser apresentadas, tá? Pelo que foi ali trazido pelas partes. Lembre que a gente já estudou qual é a pior alternativa, qual é a melhor alternativa, certo? Já foi identificado qual é a alternativa mais viável para aquelas partes. Mas e agora? Será que eu consigo realizar isso? Então, assim, a gente precisa assegurar que as pessoas que chegarem a um acordo compreendam perfeitamente as suas posições. Isso aqui é muito importante para quando a gente for fazer a outra etapa, que é a reflexão do acordo, que é o que vai para o acordo, né? É o que eu, de fato, vou cumprir. Se você não faz um teste de realidade com as partes, sobre a possibilidade ou não dela realizar aquilo, você vai fazer um acordo que depois eles podem voltar e não ter cumprimento. Vou dar vários exemplos que já aconteceram, né? Vou dar 2 exemplos, porque a gente não tem tempo para dar vários. Um primeiro exemplo foi a situação de visita, que a gente até já contou um caso aqui, eu vou retomar, da tia. Eles disseram, não, quem vai me ajudar a essa entrega, pegar a criança, levar para a mãe, pegar a criança, entregar para o pai e vice-versa, vai ser a tia. Eles colocaram isso como uma alternativa. Vamos para a realidade. Essa tia sabe dessa situação? Ela foi consultada? Será que, de fato, essa tia pode fazer isso? Por quanto tempo ela vai poder fazer isso? Então, são essas questões, são essas perguntinhas que precisam ser feitas para as partes, tá? Aí eu vou trazer uma falando de valor, que é onde, às vezes, a gente incorre em erro, e às vezes é perigoso, porque a gente pergunta assim, tem certeza que você pode pagar? Cuidado com essa pergunta, tá? É melhor a gente reproduzir de uma outra forma. Como é que você se vê fazendo esse pagamento? Tá? Pronto. E aí ele vai falar. A parte vai ser descontado em folha ou você vai pagar na conta? Vai abrir uma conta para a criança? Vai pagar no da mãe? Essas perguntas a gente pode fazer. Se a gente perguntar para eles, você tem certeza que você vai poder pagar? A gente pode estar trazendo um outro conflito dentro do procedimento. Mas é importante que vocês tragam essa clareza para as partes e que eles tenham realmente certeza e convicção do que eles estão ali negociando, eles vão conseguir cumprir. E cabe a gente fazer esse teste com eles. Alana vai fazer uma pergunta. Oh? Não seria nem uma pergunta, porque, na verdade, vocês estão botando essa parte aqui. Adota uma postura realista acerca das propostas. É só uma coisa assim que eu vejo muito ali nas mediações. Caso de pai que, normalmente pai, né? Mas também pode ser a mãe, mas realmente eu vejo mais com os pais, que está com problema de convivência com os filhos, porque está com problema que a mãe não deixa e tal. Aí ele vem com aquela coisa toda, eu quero que seja um revezamento de unidade habitacional, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Só que a criança já está estudando em um colégio próximo à residência da mãe. Aí a distância entre a moradia do pai e da mãe é uma distância bem grande, né? Um morando de um lado da cidade e outro do outro. A primeira pergunta que normalmente eu faço na hora de uma situação dessa é a seguinte: pai, se é passar 15 dias com o senhor e 15 dias com a mãe, o senhor tem como manter a rotina do seu filho diante de deixar no colégio no horário certo, buscar no colégio no horário certo, o cursinho que ele faz à tarde?
Às vezes está com aquela emoção, aquele afã de eu quero mais tempo com meu filho, mas nem sempre a proposta que ele vai apresentar, na hora que ele passa a pensar, poxa, eu tenho que deixar meu filho tal horário no colégio, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu trabalho tal horário, saio tal horário do trabalho. Então, quando vai botar para coisa prática, na realidade, a proposta que ele fez, com a melhor das condições lá de tentar ser meio a meio tempo com a mãe, nem sempre é possível, né? Quando vai testar, vai puxar, fazer uma simples pergunta, ele percebe, não é possível. Vai prejudicar. Então, um exemplo. Faliana. É muito importante o que a Alan falou. E, assim, a gente tem isso em várias situações, né? A Jane trouxe aí 2 situações que é o do poder pagar, né? Eu vou contar uma história para vocês. Posso rir? Pode sim, meu amor. Dá tempo. A gente tem uma situação... Aconteceu uma historiazinha que é bem realzinha, de um pai que chegou e ele disse que ele era policial, disse quanto ele ganhava. O menino estudava numa escola, a mãe não trabalhava. O menino estudava numa escola muito boa, uma escola que não é nada barata, né? Só para você imaginar, o menino estudava nos Maristas, fazia contraturno, aquele negócio, meu Deus, como é o nome do bicho? No Comum. Ia para a escola de transporte escolar, olha a história, viu? Ia para a escola de transporte escolar e ele vira e diz que vai dar a pensão, que ia dar, além de pagar tudo isso, ele iria dar uma pensão. Tem uma conta aí que não bate, né? E muitas vezes você percebe que aquilo já é a realidade do menino. Se aquela é a realidade do menino, eles fazem aquilo dali. Agora, como é que você vai dizer? Como é que você vai fazer um teste de realidade numa situação dessa? Que o cara já disse quanto ele ganhava e a mulher disse que ele, né, que ela não trabalhava e que era ele que bancava tudo. E não se opôs a pagar nada disso. A única coisa que ele queria, né, é que, como ele trabalhava aos finais de semana, que ele pudesse ficar com o menino nos dias que ele tivesse de folga. Era a única coisa que ele queria, porque ele não queria perder o contato e o convívio com o menino. E a mãe estava colocando dificuldade porque ela botou dificuldade para tudo, né? Mas ela dizia que isso ia prejudicar a rotina do menino, que ia prejudicar a rotina dela, que não sei o quê. E a única coisa que ele queria é isso. Quando chegou no teste de realidade, a gente não pode virar para perguntar para ele, mas você vai conseguir pagar isso? Não tinha como perguntar isso. Então, o que é que nós fizemos, né? Foi feito. Vamos olhar a história deles. Quando o senhor chegou aqui, o senhor se apresentou como policial, o senhor disse que o senhor ganhava tanto. Vocês 2 disseram que a rotina dele, que ele já estuda nos Maristas desde pequenininho, que ele que ele vai para o Comum, que ele tem o dia do futebol, que ele vai para o colégio de transporte. Então, agora vamos pensar aqui, vamos analisar uma coisa diante de toda essa realidade. Então, é muito bom também você pensar e usar os fatos que eles trouxeram. Se você contar a história, você vai fazer um teste de realidade perfeito, porque foram eles que disseram isso. Então, vamos pensar, se esse termo de acordo que eu estou fazer aqui, ele é possível. Se ele é possível de ser executado, porque se a gente fizer um termo de acordo que vocês não possam cumprir, a gente vai ter uma dificuldade e alguém vai ter que executar. Ele ficou calado. Ela abriu logo a boca. Doutora, que chamam de doutora, não tem jeito. Doutora, o negócio é o seguinte. Ele tem uma empresa de segurança, amigos, e a segurança do Ed Wild, de todas as festas. Quem faz essa empresa de segurança dele. E a segurança de vários outros lugares. Então, ele ganha e tem condições de pagar muito mais do que isso, doutor. Você sabe onde é que ele está morando? Sozinho? Aí você começa a ver que, muitas vezes, o que as pessoas trouxeram não é bem aquilo.
né? E você contar a história pode ajudar vocês no teste de realidade. Então, assim, eu sempre dou essa dica de a gente tentar usar a história e trazer a história e ilustrar com a história que eles contaram. Porque muitas vezes fazer a pergunta, né, fica vazio, porque você não tem os elementos ali. Então, a gente tem que observar o que é melhor. Se seria fazer uma pergunta de uma forma direta, ou trazer o histórico do que eles já contaram. E as notas de vocês, as anotações de vocês são muito importantes, né, Rê? Isso, porque as perguntas têm que ser contextualizadas, não é uma pergunta solta, né? Dentro do processo que vocês estão vivenciando ali e da história que já foi contada por eles. É muito importante isso que Ana está trazendo. Eu vou deixar para a gente fazer a dinâmica do teste de realidade quando a gente for para a prática, certo? Porque vai ficar mais fácil para a gente. Vai ter os casos e aí vocês pensarem em como é que vocês vão fazer esse tipo de perguntas. Tá? A gente vai trabalhar essa parte mais na frente quando fazer a prática. Pode passar, Aninha. Porque a gente, na verdade, a gente tem que pensar exatamente isso. Se esse aí é de acordo com a realidade, se é de acordo com o que eles trouxeram, né, Rê? Vamos lá. Isso. Pensando na formalização do acordo, né, Rê? Isso. Aí agora a gente vai para uma parte, fez o teste de realidade, tá? As partes confirmam, não, eu consigo, eu posso, ver data, tempo, prazo, quem vai, quem não vai, tudo isso tem que ficar bonitinho, amarradinho, certo? Porque nós vamos para uma outra etapa, que é a formalização do acordo. Olha uma coisa que a Ana Paula trouxe, que a gente já vai falando no teste de realidade, mas a gente também vai falar no acordo, da importância e também da responsabilidade e consequências de você também não cumprir com o que você está ali acordando com as partes. Por que eu digo isso? Quando as pessoas estão na mediação, eu não sei em que momento da vida delas, elas acreditam que aquilo ali é algo muito informal, tão informal, que se eu não cumprir não vai dar em nada. Eu não sei se a Ana já teve situações como essa, mas eu já tive muita gente que a gente precisou explicar e reexplicar a importância do acordo. Com certeza. E, assim, e é uma coisa que a gente não falou, que acho que é importante falar. Quando a gente está no teste de realidade, gente, se as partes chegarem a conclusão de que aquele acordo não é possível, a gente volta tudo de novo. Perfeito. A gente não falou, eu pensei que a gente fosse completar. Mas, assim, a gente tem que voltar tudo. Vamos ter que buscar novas opções. Qual foi o ponto daquela agenda que não bateu? Será que foi um só? Será que foram 2? Será que foram 3? Então, a gente vai dizer assim, olha, gente, pelo que eu estou vendo aqui, isso daqui vocês já disseram que isso aqui não é possível, que vocês não vão conseguir cumprir, ou que isso aqui é difícil, porque tem uma dificuldade, né, vinculada a outras questões. Então, assim, vamos voltar lá para trás e vamos tentar buscar uma outra forma de solucionar tudo. Obrigada, Ana. Vai pegar a agenda, vai fazer assim, olha, os pontos que, na verdade, nos remetem aqui, esse ponto, essa questão e essa questão. Então, vamos primeiro falar sobre essa questão, depois sobre essa, depois sobre essa. E reabre a discussão das opções e as criações das opções, ou revisita as opções que já tiveram. Na verdade, você tem que ir aí e revisitar. O ideal é que você faça isso. Olha, quando nós estávamos discutindo a agenda nesse ponto, apareceram essas e essas e essas opções. E a gente analisou e vocês escolheram essa, mas agora vocês já viram que essa não é a melhor. Vamos ver se além dessas tem outras, ou se a gente só tem essas. E a gente vai fazer isso em todos os pontos. Acabando, a gente volta para fazer o teste de realidade de novo. E a gente vai fazer tantos testes de realidade quantos forem necessários, se por um acaso aquela proposta não for a proposta ideal, não for uma proposta execuível, não for uma proposta que possa ser cumprida, né? Não for uma proposta que esteja dentro da realidade daquelas pessoas. Porque a gente é quase nisso aqui que a gente vai criar o termo de acordo, que era sobre o que a gente estava começando a falar, né? A gente vai formalizar o acordo com base naquelas propostas que eles acordaram e que eles chegaram ao contexto de que eram as ideais. Vamos ver. Exatamente. Então, o acordo, gente, ele é o mais simples possível. Não é igual a petição, sabe? Que você redige
fatos, de direito, e depois vem com pedido. Esqueçam isso na mediação, certo? O termo de acordo tem que ser o mais tranquilo, mais objetivo, mais claro e na linguagem mais acessível possível para aquelas pessoas que estão ali, tá? Mas tem, claro, os aspectos legais, porque em alguns locais, não é o caso da defensoria, porque vocês podem formalizar, homologar o acordo, vocês têm legislação que permitem isso, mas é importante ver qual é o padrão que vai ter. Por exemplo, lá no observatório, eles têm vários padrõezinhos já, né, com o nome das partes, né, a qualificação é importante. Então, tem alguns aspectos legais do acordo que precisam estar ali no termo, certo? Não tem como não estar. Então, documentação, não precisa colocar resumo de absolutamente nada. Então, a gente faz, bem simples, e logo embaixo a gente vai colocar as responsabilidades de cada um. O que foi que cada um disse sobre aquele ponto? Então, a gente vai colocar de forma que eles compreendam o que eles estão trazendo, certo? E, além de colocar essa responsabilidade, a gente vai botar como é que elas vão executar. Por isso, a importância, gente, da gente fazer passo a passo na parte do desenvolvimento da mediação. É muito importante fazer isso. E, como a Ana falou, fazer quantos testes de realidade forem necessários para que, na hora do termo de acordo, da formalização, do sentar à mesa para, né, redigir o termo, esteja claro nas partes, para não, quando a gente vai imprimir para eles, ele vai ler e vai dizer, epá, não é isso aqui que eu quero, não. Quando acontece isso, é porque realmente as etapas foram puladas. Porque se você trabalha de forma coerente, de forma clara, objetiva e transparente com os mediandos, e que eles entendem a responsabilidade deles, aquele termo de acordo vai ser assinado de forma tranquila. E o melhor de tudo, não volta depois para fazer reclamação. Eu fiz isso porque a mediadora me obrigou. Muito cuidado com essa parte do desenvolvimento e a formalização do acordo. Por isso que a linguagem tem que ser clara para eles. Pode passar, Ana, por favor? E aí, a redação do termo de acordo deve ser objetiva, não precisa fazer não sei quantas laudas para as partes, o mais objetivo possível, claro, certo? Ou seja, que eles entendam simples, uma linguagem simples, de fácil compreensão, positivo para as partes. Tem que ser algo que as partes entendam como bom para elas, certo? Não adianta tentar formalizar alguma coisa que não seja bom para aquelas pessoas que estão ali. Então, esse o pensamento e a intenção que a gente tem que ter. A gente vai fazer um termo de acordo quando nós formos fazer também a prática. Nós vamos sentar e vamos redigir um termo de acordo. Vai ser um prazer de casa, por conta do nosso tempo. Tá? Mas lá na frente, se a gente fizer uma mediação completa, a gente vai escrever, vai sentar e vai fazer. E o cuidado que a gente tem que ter é só esse, sabe? De não trazer para o termo de acordo o que não foi dito pelas partes. Muito cuidado, eu já tive muitos problemas com mediadores e mediadoras que colocavam no termo de acordo o que as partes não queriam. E aí Ana balançou a cabeça. Eu ia falar exatamente, eu ia falar a outra parte, né? Muitas vezes o mediador quer botar o que não está no acordo, mas tem mediador que não termina omitindo alguma coisa que as partes queriam que colocasse no acordo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anotou. O que as partes decidiram? E pontuar cada coisa dessas. Olha, vocês disseram que era isso, isso e isso. Vocês disseram isso, isso e isso. Vocês disseram isso, isso e isso. Vocês disseram isso, isso e isso. Aí tem coisas que você tem que botar tudo aquilo que eles colocaram. Mas tem questões que, por exemplo, as partes não escolhem, como, por exemplo, multa. Então, quando chega nessa questão, né, de multas ou de outras questões, né, que você perceba que são típicas de acordos, é interessante vocês conversarem. Olha, eu queria falar para vocês que, geralmente, todo termo de acordo, a gente estipula, né, em algum tipo de acordo, uma multa ou uma multa para o descumprimento de alguma coisa, ou a gente estipula a forma de atualização monetária do valor de pensão, quando ela não está vinculada a salário mínimo, ou a percentual de salário. Então, assim, é interessante que a gente converse sobre isso. Então, assim,
mesmo que isso daí não venha no momento lá de trás da construção, na verdade, da construção das opções. Você pode parar aí e trazer aí a discussão, né, desses pontos para que eles possam ser inseridos no termo de acordo. Então, é muito importante que a gente pense nessas questões. A Jane falou, nós temos vários modelos de termo de acordo. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente ter, né? Porque a gente já vai lá nele, certinho. Então, é muito mais fácil do que a gente ficar cada vez reinventando um novo acordo, né? Então, assim, é muito importante que a gente faça isso, né, Rê? Isso. Vamos abrir, antes da gente ir para o outro ponto, Ana, para ver se eles têm alguma dúvida com relação a isso. Eles colocaram duas coisas que interessantes no chat, né? Uma que ela falou que ele tem medo dos assistidos e diz também que coloca a culpa no defensor. E aí é importante a gente conversar um pouquinho, né, para vocês falar um pouco da realidade de vocês, como é que vocês se percebem nesse processo da formulação do acordo, quando se as partes retornam e quando elas retornam, como é que elas chegam para vocês? Não tem retorno, pelo menos para esses casos. E aí, como é que vocês se sentem com relação a essa parte, né, de você testar, que a gente fez todo um trabalho com as partes, formalizando os termos de acordo. Sabe que o termo de acordo que vocês estão fazendo é um termo de acordo que fica claro para aquelas pessoas que estão ali, ou eles vão ter que procurar um advogado depois, que sai dali para poder clarear, traduzir o que foi dito para a gente, mediador e mediadora. Me contem um pouquinho como é que chega isso para vocês. Eu mandei uma mensagem para você, viu? Olha aí. Vamos ouvir como é que chegou essas coisas para vocês. Vamos lá, meninos. Eu não ouvi a voz de Lucivone hoje. Nem a voz... Não, tem um monte de gente que não falou hoje. Estou muito gripada. Estou muito gripada. Meu amor, melhoras para você. Estou até com suspeita de Covid. Ai, meu Deus do céu. Mas não há de ser, porque Deus é maior do que tudo. Lucivone, eu passei 21 dias com uma bronquite asmática. Você tem noção? Com fé em Deus não vai ser Covid. E se fosse, vai se recuperar da melhor maneira possível, que Deus é mais do que tudo nessa vida, meu amor. Aqui no prédio está um surto de gripe e Covid. A cidade inteira, Lucivone. Melhoras, viu, Luci? Obrigada. Eu só estou aqui porque eu sou palpa da Viola, né? A minha experiência com mediação, conciliação, lá em Santo Antônio, quem redigia o acordo era o estagiário de direito. Eu nunca fiz o acordo. Tinha sempre alguém de direito, entendeu? Uhum. Certo. Mas agora vocês vão começar a fazer tudo, vocês vão ver. Vocês vão começar a fazer junto com a outra parte, vai ser ótimo. Fale, Alan. Deixa eu só, antes de Alan falar, um segundo, só ler o que Júlia botou aqui no chat. É uma parte bem importante, mas confesso que não tenho hábito de fazer. Passarei a incorporar. Obrigada, Júlia. Alan, por favor. Aqui de Salvador, né? A gente tem uma dinâmica um pouco... Algumas pessoas... quem seja aqui defensora de Salvador não me escute assim, tá leve. Mas... a gente tem uma dinâmica aqui que é um pouco complicada, porque é o seguinte, a gente tem mais ou menos 8 defensores que ficam responsáveis na mediação, e cada um é um turno, né? Um defensor na segunda de manhã, um defensor na segunda à tarde, outro defensor na terça de manhã, outro defensor na tarde. E alguns deles, cada um tem suas peculiaridades, a termos de eles entendem como modelo certo de fazer determinados tipos de transcrição, de acordo e tal. Então, a gente vai aprendendo o estilo de cada um, se moldando, mesmo que a gente faça a mediação, faça o acordo, a gente redige, mas passa pelo olhar do defensor no final para ver se vai passar, se vai assinar, né? Então, muitas vezes, não o texto que alguns defensores gostam, que alguns defensores aprovam, às vezes, eu poderia dizer, não está muito claro, né? Mas eu faço questão de, quando eu estou redigindo o acordo, eu falo assim, aproveitem esse momento, que eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Vocês não podem sair daqui com nenhuma dúvida. Aí eu deixo eles à vontade para perguntar, porque o tempo que eu demoro para redigir é o tempo que eles estão ali
elaborando as ideias e vem perguntar alguma coisa. E quando no final termino e eu vejo que eles não me perguntaram nada, aí eu já puxo outros assuntos, por exemplo, alimentos. Eu já gosto de falar, pai, você não vai exonerar esses alimentos no automático. Seu filho vai chegar aos 18 anos, pode ser que ele entre na faculdade, pode ser que ele não entre. Você tem que buscar o judiciário. Mãe, pai, verifique. O acordo aqui não é para sempre. Vocês podem revisar esse acordo a qualquer momento. E explica a questão do percentual, que muita gente volta na defensoria, porque o pai bota lá a pensão R$200, está lá o percentual no salário mínimo. Acha que vai pagar os R$200 por resto da vida. Passa quase 5 anos pagando R$200. Entendeu? E tem que explicar, porque as pessoas não entendem quando bota tantos por cento do salário mínimo com base, que dá aproximadamente tantos reais no salário desse ano. Mas ele não entende que é desse ano. Ano que vem mudou, gente. É outro salário mínimo. Entendeu? Eu faço questão que eles todos saem de lá bem explicados nesse sentido. Mas, realmente, os textos, às vezes, não ajudam. Não ajudam. Uma pessoa com pouco conhecimento, pouca informação, não consegue entender o que está escrito ali. Camila também levantou a mão. Obrigada, Lange, para falar sobre esses pontos. Refletir sobre, né? Camila? Eu, escutando vocês, eu tenho um cuidado de colocar palavras fáceis, embora existam os termos prontos, eu evito usar qualquer tipo de palavra que vá dificultar o entendimento. Até eu lembrei aqui, é Réveillon, aí às vezes na hora do acordo de período que as crianças colocam, não, Réveillon, às vezes a pessoa não vai entender. Aí eu coloco a forma mais fácil, eu tento uma linguagem bem clara e fácil. Obrigada, Camila. É um desafio para a gente, tá? Principalmente porque a gente vem do direito. Acho que, né, uma boa parte das pessoas que compõem a Defensoria Pública vem do direito. Os defensores públicos vieram do direito. Então, é normal que a gente tenha essa postura, né, da linguagem da gente, tanto falada como escrita, seja mais rebuscada. Tá? Mas o convite que a gente faz agora, assim, nesse processo que a gente está conhecendo, se aprofundando da mediação de conflitos, é quando realizado o procedimento e for formalizar o acordo, começar a exercitar, trazer essa linguagem mais clara, assim como a Camila falou, o Réveillon, né? Bota no novo, execução. Então, a gente pensar que seria um termo que não seria tão forte para a execução, que eles pudessem entender, ou ser chamado para responder acerca do que vocês fizeram. Vocês vão ser convidados a vir aqui de novo para fazer o que vocês estão fazendo agora. Então, é um desafio para a gente, é uma mudança de cultura também. Percebam vocês, né? Então, a gente também precisa ter essa delicadeza de perceber que a gente veio, né? Fomos instruídos no direito a ter uma linguagem bem rebuscada. E olhem que os juízes também da atualidade já estão reclamando disso. Não sei se vocês já perceberam esse movimento, né? De fazer muita coisa, escrever muitas laudas, de trazer latim, de trazer muita... Não, as pessoas estão buscando objetividade, até dentro do próprio Poder Judiciário. Então, o convite é esse, é que a gente se esforce e, aos poucos, vai implementando essa prática, tá? E se alguém não quiser implementar, tá tudo bem, tá tudo certo também, é respeitar essa posição. E aí fazer como o Alan trouxe, tentar nós, que estivemos ali enquanto mediadores, explicar o melhor possível para aquelas partes, para aqueles termos. Inclusive, já teve situação, eu fiz mediação judicial em uma vara, aqui em Salvador, e a juíza tinha esse olhar, e ela queria que o termo de acordo dela tivesse uma linguagem mais jurídica. E aí, o que foi que nós fizemos? Quando a gente finalizou o termo de acordo, que as partes concordaram, no final eles não tinham advogado. O advogado saiu para resolver outras coisas enquanto a mediação estava correndo, porque eles perceberam que era um lugar seguro. Então, quando terminou, nós ajudamos as partes a entender. Então, elas escreviam ao lado determinados termos que para eles eram mais complicados, situação, prazo, então eles foram escrevendo. Então, assim, o que é que a gente pode fazer para ajudar? Principalmente a gente, enquanto defensoria, que atende um público que, às vezes, não tem um conhecimento técnico e jurídico que vocês têm, mesmo que vocês tenham outras formações, tá? Então, é pensar em como é que eu posso colaborar, como é que eu posso ajudar. Mesmo que aquela pessoa que esteja ali à frente da equipe deseje, queira que aquele termo de acordo esteja realmente, assim, mais
num termo mais jurídico, até porque às vezes ele vai precisar remeter, talvez futuramente, para um juízo, e esse juiz tem essa postura, então a gente é uma rede. Então, quando a gente tem essa rede de pessoas que a gente não sabe como é que vai ser lá na frente, o que é que a gente pode fazer agora para melhorar? Aquela pessoa que está com a gente ali, dos nossos assistidos. Então, pensar nessa perspectiva, né? De trazer também essa linguagem. Diga, Mila. Quando vocês percebem que uma das na mediação não estava, tipo, já passei situação de em acordo de alimentos, aí o pai estava com descaso, tipo, vá, bota assim mesmo, eu vou pagar assim, como se aquilo ali não fosse, não dando importância para cumprir, tipo, como vocês estavam falando, vocês alertam como que aquilo ali pode ser executado? Sim. Que tipo de... Tem que explicar para ele a sei. execução, que é possível acontecer a execução, quais são os riscos da execução, que o não cumprimento pode ensejar na prisão civil, que o não pagamento é uma das poucas modalidades de prisão civil que existe no direito brasileiro. A gente explica. Isso a gente pode fazer. E, na verdade, a gente não pode, não, a gente deve fazer. A gente precisa explicar as consequências, né, tanto as responsabilidades como as consequências do não cumprimento para aquelas pessoas. Aí ela está falando aqui da questão do bloqueio de bens, da penhora, tudo isso precisa ser feito quando for finalizar o acordo para eles assinarem. Até para que eles tenham clareza de que aquilo, como eu falei para vocês, eu já tive pessoas que, por a gente ter dito que era informal, criou na cabeça deles que isso é informal, então tudo bem. Eu vou levar esse papel para casa, não vai dar em nada. E não é bem assim. Então, o fato de ser informal não quer dizer que as coisas não sejam sérias. Existe uma diferença aí muito grande, né? Então, é algo sério, é algo que tem consequências graves se não realizado, se não cumprido, né? Para ambas as partes ali que estão naquela situação. Então, é muito importante, Mila, que isso fique claro também no termo de acordo. Eu sempre digo que a gente fica uma sessão de mediação só no termo de acordo, para explicar todas as variáveis, para fazer a leitura com as partes, para esclarecer tudo que tem que ser esclarecido. Já teve situações em que as partes trouxeram advogados para poder fazer a leitura do termo de acordo. Mesmo o mais objetivo possível, e a gente abre, contanto que os dois possam ter essa oportunidade, entende? Então, é um momento, assim, de tirar todas as dúvidas e também saber as consequências, tá? Querem tirar mais alguma dúvida, colocar alguma coisa? A gente pode dar continuidade. Vamos dar um intervalo, Ana? Já são 18h10, 18h07. 5 minutinhos, né? Isso, a gente dá 5 minutos de intervalo, quando a gente voltar, vai para o último ponto e já entra no módulo 3. Vou dar uma pausa aqui na gravação. Por favor, obrigada. Vamos lá. Ficou claro, gente, para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre essa questão, sobre o que a gente falou aqui da questão de acordo? Tem mais algum comentário? E assim, nesse tempo aí da... Cortou aqui para mim, tá? Cortou para vocês, só para mim. Que Ana travou. Eu perguntei para o pessoal. Ana travou mesmo. Fecha um pouquinho sua câmera só e abre de novo, por favor. Eu acho que ela caiu. Vamos aqui, enquanto ela retorna. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer ainda algum comentário com relação a isso? Com relação ao termo de acordo? Vai, Ana, para ver.
Eu tinha perguntado se alguém tinha, se nesse intervalozinho, alguém tinha algum questionamento para fazer, se tinha pensado em alguma outra coisa para perguntar. Porque, geralmente, quando faz essa que aí, né, a gente ainda fica pensando, né? A gente ainda fica aí conectado, né? Então, se alguém tem alguma coisa que ainda gostaria de questionar, de alguma coisa no chat. Não tem nada no chat, não. Então, acho que a gente pode... Então. Podemos, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela de novo para falar, né, sobre intervisão e supervisão, né? E a gente vai entender, né, um pouquinho disso daí, né? Isso. A parte de... Pode falar, Aninha. Não, pode você. Pode seguir. A intervisão, gente, para mim, uma das partes bem bacanas dentro do procedimento de mediação. Porque é um momento no qual, né, os mediadores eles terão a oportunidade de perceber os seus pontos de vulnerabilidade, os seus pontos de melhoria. Ele vai além da supervisão, né? Porque a supervisão você está ali observando, faz alguma questão. Na intervisão, a ideia é a gente se reunir com os pares, com as pessoas, com os mediadores, né, com aquele grupo que está ali, para a gente poder esclarecer os pontos, como é que a gente pode melhorar, o que está acontecendo, será que essa mediação que a gente está fazendo é a mais apropriada para o público da defensoria? Será que a gente precisa fazer um mix? Será que a gente precisa incorporar uma outra metodologia? Então, a intervisão, ela nos convida a fazer esse processo de reflexão e autorreflexão, tá? E ter esse olhar, e aí esse lugar de empatia, na qual eu vou dialogar com os meus pares. Pessoas, mediadoras e mediadores, vão sentar e vão ali estar trocando fichinhas, trocando ideias, fazendo uma avaliação sobre aquela situação que eles estão vivenciando, que eles estão apresentando. Ou seja, qual é o convite que a gente faz para vocês? Sempre que vocês puderem, sentem enquanto mediadores e mediadoras, troquem figurinhas. O que está acontecendo aí em Conquista? O que está acontecendo em Jequié? O que está acontecendo em Salvador? Como é que está acontecendo a mediação aí? Né? E vocês podem construir até algo novo, teses novas com relação ao que vocês estão fazendo. Então, a intervenção, para mim, é um ponto muito importante para quem trabalha com mediação. Porque você vai ter visão de várias pessoas, né, dentro desse processo. O legal, né, Rê, por exemplo, a gente tem uma dinâmica no observatório e quando a gente trabalha sempre em comediação. E ao final das mediações, os mediadores que estavam ali, eles sentam, os que trabalharam em mediação, eles sentam para poder conversar sobre o que aconteceu naquela mediação. Isso também é intervisão, né? Olha, aconteceu isso, eu poderia ter feito isso, ou quem sabe, talvez, né, não pudesse ser melhor outra coisa. E muitas vezes até outros mediadores estão na sala. E aí eles dividem esse momento. Eles dividem o que aconteceu naquela prática, entendeu? Então, a intervisão é um momento da gente dividir, da gente somar. É dividir e somar, né? E pode ser em outros momentos, como a Rejane falou, né? A gente tem a prática de sempre ao final da mediação fazer isso, né? Como a gente sempre faz em comediação, e muitas vezes a gente tem um outro mediador, às vezes, assistindo, né? E aí, muitas vezes, nem só são aqueles dois, mas tem outras pessoas. Ou, muitas vezes, isso acontece numa outra sala, uma sala onde ficam vários mediadores, e aí eles conversam sobre as experiências. Então, isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente aprende muito mais ouvindo o outro, com a experiência do outro. Quantas vezes a gente esteve aqui, e assim, eu digo para vocês, né, que é muito legal isso, porque a gente também aprende com vocês, sabe? E a gente reflete muito sobre o que vocês dizem. Quantas vezes vocês não trouxeram algo que foi interessante em termos de reflexão para a gente também, né? Até porque são relatos que têm por base as experiências de vocês nas mediações que vocês fazem, né? Então, isso é muito legal e é muito interessante. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né?
E o Friesenburg, ele diz, né, ele sintetizou que os processos de intervenção se caracterizam pelo quê? Por uma atitude facilitadora, que é baseada na aceitação, uma preparação empática, baseada no reconhecimento dos recursos, e um processo aberto, baseado no sistema de autorrealização e autoorganização, e uma avaliação, avaliada em qualquer tipo de experiência. Então, assim, se a gente for pensar, a intervisão é exatamente isso, né? É a gente poder ver como é que a gente vai trocar todos esses momentos aí, né? Desde como a gente prepara a mediação, desde quando a gente, né, estrutura o processo, tudo que acontece, né, Rê? Isso, perfeito. Então, a intervisão ele tem esse cunho de ser um diálogo, uma troca de experiência entre mediadores, sejam eles em formação, sejam eles já formados, né? Independente da etapa que eles estejam, a gente tem essa estrutura de sempre estar ali trocando figurinha, né? De estar crescendo de forma colaborativa e conjunta. Diferente da supervisão. A supervisão, a gente pode pensar em dois momentos aqui: supervisão dos mediadores e mediadoras, supervisão das partes. Essa supervisão dos mediadores e mediadoras eu tenho um profissional já qualificado, né, que já passou por todas as etapas que precisam ser passadas, e ele já pode supervisionar novos alunos. E aí, nesse processo de supervisão, ele vai dar feedback, ele vai dizer pontos de melhoria, ele vai dizer o que aqui, né, pode ou não ser realizado, e ele vai acompanhar o crescimento desses mediadores e dessas mediadoras. E das partes. É importante também, dentro da estrutura, né, no cenário ideal, vamos dizer assim, que os mediadores ou o local onde as mediações sejam realizadas supervisionem se esses acordos estão sendo cumpridos. Tá? E espaços, inclusive, que tem uma predisposição para pesquisa, né, para serviço mais social, né, para os estudos de casos sociais, precisam também trazer números. Essa supervisão é muito importante. Ok? E dar os feedbacks que forem necessários para quem direito é. Então, nessa altura da supervisão, a gente tem essa ideia. Supervisão dos mediadores e mediadoras em fase de formação, que vão estar recebendo feedback de alguém que já é formado. É muito importante ter isso. Inclusive, em uma das turmas que nós demos aqui na Defensoria, nós supervisionamos vocês, né, realizamos esse acompanhamento presencial, fomos, né, tanto na capital como no interior. A gente fez a supervisão, dava feedback, a gente tinha esse momento ali de troca. E das partes, como eu falei para vocês, é muito comum, como no observatório, a gente consegue fazer um mapeamento de como é que está, né, aquelas partes ali dentro daquele processo. A gente consegue supervisionar esse acompanhamento mais próximo. E aí a Defensoria, quando faz a sua estrutura, precisa pensar nisso. E assim, é importante também, gente, que a gente não pense só nos acordos que foram feitos, se eles estão sendo cumpridos. Mas também a gente faça a supervisão de por que aquelas partes não compareceram. Perfeito. Porque muitas vezes, gente, as partes elas vêm para a primeira mediação, para a primeira sessão, é remarcada para a segunda sessão, e as partes não aparecem em nenhuma das duas. E aí entra para os números da gente como se a mediação não tivesse acontecido. Só que a gente se esquece que muitas vezes qual é o objetivo da mediação maior? É fazer com que as partes voltem a conversar, né? Antes a gente achava que era ter um termo de acordo. E aí o que acontece? Quando eles saem da primeira sessão, eles não voltam para a segunda porque eles conseguiram se entender e não precisaram mais ir para a segunda vez. Então a gente precisa ter o entendimento de que isso acontece. O ideal é que a gente consiga fazer isso, nem que seja com um pequeno percentual das pessoas, para a gente poder ter uma ideia. Né? A melhor dos cenários é se a gente conseguisse fazer isso com todo mundo. Mas se a gente, por exemplo, estipular uma quantidade de atendidos, né? uma quantidade de pessoas, de atendidos que não formalizaram acordo, uma quantidade de atendidos que não tenham comparecido mais, né? E a gente já vai poder ter um horizonte, na verdade, do que está acontecendo. E isso é importante também, porque muitas das partes, elas estão num processo, e aí eu vou contar para vocês uma outra situação, que é muito interessante, e eles estão numa situação em que
Eles estão com dificuldades, eles ainda não descumpriram o acordo, mas estão com dificuldades de cumprir o acordo. E quando isso acontece, você vai poder orientar. Olha, se vocês estão com dificuldade, lembrem-se, quando vocês fizeram um acordo, nós dissemos que vocês podiam voltar a qualquer tempo. Então, vocês podem voltar. E a gente vai conversar sobre esse acordo. E vamos buscar uma solução. Ou a construção de um novo acordo que seja mais adequado a essa situação de agora. Isso pode ser com relação à questão do pagamento da pensão alimentícia, porque uma pessoa, por um acaso, tenha ficado desempregado. Ou pode ser, por exemplo, quando a questão do filho que chegou aos 17 anos, entrou na universidade, está na universidade paga, ou está numa universidade gratuita, independente do que seja, e ele vai ter direito ainda à pensão alimentícia até os 24 anos, mas ele ainda está com 17, né? E você já pode dizer assim, olha, ele está com um problema, ele entrou na faculdade, e agora tem outra questão, ele tem 17 anos, mas a faculdade é privada, a gente vai ter que ver, porque o acordo era pagar o colégio, não era pagar a faculdade, como é que a gente faz? Então, essas coisas da supervisão, elas são interessantes, porque muitas vezes aquele acordo já foi feito tem 5, 6 anos. Olha, o que acontece em um ano, muitas vezes a gente não lembra, imagina o que acontece em 5, 6 anos, né, gente? Então, assim, a supervisão ela é muito importante. Eu entendo, aliás, nós entendemos, a Regiane também entende, que é muito complicado, dentro do dia a dia da defensoria, se fazer isso. Mas dentro de um horizonte que a defensoria pensa em criar, e essa é uma coisa que a Donila sempre falou, né, em criar o espaço, né, a questão do núcleo na Casa das Famílias, o núcleo de mediação, a gente tem que pensar num atendimento de qualidade. E num atendimento que supra essa questão. Porque a gente vai ter aí, gente, situações como, por exemplo, situações que a gente vai poder evitar. O descumprimento de um acordo, uma execução de um acordo, simplesmente porque a gente está fazendo o monitoramento daquilo dali. Né? Então, são coisas pequenas que a gente pode fazer, e que a gente pode fazer, não com todos, mas, né, tentar fazer com um percentual dos assistidos. Certo? E a gente pode fazer isso hoje em dia até pelo WhatsApp. Manda o WhatsApp, como é que você está? Né? Hoje a gente tem, por exemplo, sistemas que você pode ter um WhatsApp, vários operadores com o mesmo WhatsApp, com o mesmo número, com um número só para a Defensoria Pública, por exemplo. Não sei se hoje vocês não operam assim. Mas, assim, a mudança de paradigma com relação a mudar a questão da Covid nos traz várias possibilidades. Então, você pode ali disparar um WhatsApp para os assistidos todos, perguntando como é que está o cumprimento do termo de acordo. Né? E isso é possível através de um banco de dados. Né? Tudo é tecnologia, tudo é feito com um sistema de TI. E o WhatsApp as pessoas veem mais. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais utiliza o WhatsApp no mundo. Diferente de muitos países. Tem países que o WhatsApp não é utilizado. Mas no Brasil, o WhatsApp é feito. Na maior parte dos países, as pessoas usam Telegram e não WhatsApp. No Brasil, não. Se usa muito WhatsApp. Então, assim, a gente tem que pensar nessas possibilidades e nessas soluções. E, inclusive, levar isso para o dia a dia da gente. Quando a gente tem, por exemplo, um assistido, que a gente sabe que a situação dele é uma situação diferente, ou que a gente sabe que pode acontecer. Quantas vezes vocês não atenderam alguém e que vocês gravaram aquela situação? Né? Quantas vezes? Eu tenho certeza que isso acontece com vocês. Né? E? Vamos falar alguma coisa, gente? É isso que eu ia perguntar. Não passe aproximar aqui no check-out agora, não. Se alguém quer colocar alguma coisa sobre o que a gente falou, né, sobre essa última parte da intervisão e da supervisão, como é que vocês veem isso no dia a dia de vocês, a importância, né, dentro desse processo de aprendizado e conhecimento. A gente está migrando para o próximo módulo. Quer colocar alguma coisa? Eu acho interessante a questão de você ter contato com o assistido para saber
com relação aos acordos. Alguns eu não faço com todos. Uns que eu crio um vínculo. Na minha mente, eu acho que eu crio um vínculo com a situação. E alguns eu retorno. Não são todos. Estou falando alguns casos assim, que deram muito trabalho, que foi muita conversa. Aí eu anoto o nome do lado, boto no caderninho um asterisco, aí espero passar uns 2, 3 meses e ligo. Mas você tá vendo como acontece? Porque se acontece com a gente, isso acontece com todo mundo. Então pode ter certeza. E muitas vezes até eu confesso para vocês assim, quando eu faço a mediação, hoje eu faço muito pouco mediação, assim, em comparação com o que eu fazia antigamente, né? E assim, mas às vezes até, quando eu atendo alguém, que às vezes eu tô lá no observatório, eu paro, atendo ainda, né? Tem gente que eu gravo. E a gente lembra. Imagina vocês que estão lá no atendimento todos os dias. Eu lembro de muitos casos, eu lembro das mediações, eu lembro das pessoas, né? E engraçado é que às vezes a gente encontra essas pessoas, né, na rua. A gente encontra essas pessoas em outros espaços. E assim, nós somos humanos, né? E essas pessoas também são. E a gente se encontra nessas posições, Camila. E anota no caderninho mesmo, eu anoto, né? Quantas vezes eu anoto o telefone de alguém, porque pego a ficha, anoto assim, gente, vou anotar, ligar para saber como é que estão. Porque a gente lembra mesmo. Às vezes são histórias que nos tocam de alguma forma, né? O Simone com a carinha ali, ó, que falar, apesar da gripe dela. Eu já conheço ela ali, assim, quando ela está assim, pensando em alguma situação, né? Mas Camila, é normal. E é muito importante. Mas eu vou falar de uma outra coisa também da supervisão que a gente não falou. A supervisão, geralmente, a gente faz com mediadores em formação. Mas, muitas vezes, também se faz com mediadores que já têm experiência. Para quê? Para ver como estão sendo realizadas as mediações. Para ver se as mediações estão sendo realizadas no padrão do desejável. Por quê? Porque, muitas vezes, isso é importante a gente dizer para vocês, o mediador, ele sempre está em formação. Não existe essa história de que eu fiz um curso e acabei e já sei. Eu faço vários cursos, sempre, todos os anos. E não faço um só, faço 1, 2, Regiane também, todo mundo que trabalha com mediação. E a gente vai procurar, não só, às vezes não é só uma coisa de mediação, mas uma coisa que complemente, é um curso de JR, é um curso de círculo, é um curso de CNV, né? Cursos que a gente já fez, a gente refaz, né? Porque não existe essa coisa de você saber tudo. Eu não sei tudo. Ninguém sabe. Nem esses anos todos, aí eu digo, cada dia eu sei menos. Então, assim, é muito legal quando a gente também faz a supervisão de mediadores que estão ali em exercício, para que a gente possa dar um feedback para eles, né, de coisas que são importantes, muitas vezes, a gente ouvir, a gente discutir. Né? E aí não seria uma intervisão, é supervisão mesmo. Porque ele está ali na posição de supervisionar como estão sendo feitos de mediação. Ok? É interessante dizer isso, porque, por exemplo, há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu vou fazer a conta certa, tá? 2016, 6 anos atrás, 7 anos atrás, 7 anos atrás. Eu tive um diálogo com uma pessoa que eu gosto muito e que é um autor bem conhecido, que é o Fuga. E, na época, eu fiz uma entrevista com ele, né? E nós conversamos, depois da entrevista, sobre conta de um projeto, de uma pesquisa. Depois nós ficamos conversando. E ele me contou a experiência dele de supervisão das mediações na corte da Flórida. Ele fez um trabalho, ele foi contratado com um trabalho de consultoria para fazer uma supervisão das mediações de família na corte da Flórida. E aí você vê
Como isso é importante? São mediadores profissionais que têm muita experiência, que trabalham... nos Estados Unidos, o sistema é bem diferente do judiciário brasileiro. E entender como é que funciona. As mediadores da corte que estão lá à disposição. E tem algumas cortes que ficam à disposição daquele juiz, daquela vara, e eles têm aquele juiz daquela vara, tem alguns mediadores que ele tem um cadastro, e tem cortes que isso não acontece, que existem entidades que estão lá para oferecer seus serviços. E tem cortes que têm um sistema híbrido, que tem uma relação de mediadores indicados pelo juiz, e tem entidades que podem ser uma universidade, uma clínica, que eles lá chamam de clínica, a clínica da universidade, né, de Colômbia, a clínica da universidade de Oxford, a clínica. E essas clínicas prestam serviços, elas capacitam e prestam serviços e cobram por isso. Cobram preços normais. Tá? Então, eles têm essas duas possibilidades. E tanto os mediadores quanto as clínicas, a primeira sessão de mediação, eles oferecem o serviço, a primeira sessão ela é gratuita. E as partes vão pagar pela segunda, terceira, quarta, pelas sessões que venham acontecer depois. E o Fogo ele fez uma avaliação exatamente desses mediadores, dos procedimentos de mediação que estavam sendo feitos. Tanto por mediadores que estavam lá indicados pelos juízes, né, quanto os mediadores também do segundo grau, que já são juízes aposentados, são advogados com mais de 10 anos de experiência. Isso é o caso da Corte da Flórida, né? Que cada corte tem um regulamento diferente, tem uma normativa diferente, cada estado tem uma normativa diferente, né? Na Corte de Nova York já tem um outro regramento. Na Corte de Nova York não existem mediadores indicados pelos juízes, de um cadastro de juízes. Existem entidades credenciadas. Mas na Flórida, não. Na Flórida, existem mediadores que são indicados pelos juízes, né, que estão no cadastro. E não é do judiciário, é daquele juiz daquela vara. Então, assim, isso é importante que a gente veja. Né? E se, por exemplo, uma corte faz isso nos Estados Unidos, não pense que só uma faz isso. Né? Eles fazem isso sempre, inclusive com mediadores de clínicas que estão lá para verem que tipo de procedimento está sendo realizado. Ficou claro, gente? E isso não é intervisão. Algum questionamento, alguma pergunta? Esse quer falar alguma coisa? Não, meu anjo. Só se os alunos quiserem comentar alguma coisa. O silêncio diz que não. Ou está escrevendo no chat. Acho que a gente pode passar para o próximo ponto. Você fez alguma alteração naquela lâmina 25? Não. Eu vou abrir a que está aqui no meu computador, tá? Espera ainda. Deixa eu interromper o compartilhamento. Ah, não, já interrompi. Só um minutinho aqui. O módulo 3, gente, já é um módulo que a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da violência, sobre a questão de alguns dilemas da mediação.
E é muito importante que a gente veja isso e questões que podem ser entendidas como dilemas, né? Questões que podem ser entendidas como momentos que a gente precisa refletir, situações que a gente precisa refletir. E dentro desse módulo daí, a gente vai exatamente trabalhar algumas questões, né? E vamos refletir sobre algumas questões. E esse é o convite que a gente vai fazer para vocês de chegar a essa reflexão. Abriu? Ixi, estão vendo um monte de coisa, né? Vou deixar esse monte de coisa, porque não era para vocês verem esse monte de coisa, não. Ixi, meu Deus do céu. Aqui. Deixa eu abrir aqui maior. Estão vendo já a tela? Sim. Ótimo. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente vai falar desses dilemas, né, dessas questões. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a questão da violência na família. E lembrando que essa questão da violência na família, ela tem um marco legal hoje, que é a Lei Maria da Penha, né? E depois a gente vai, nessa aula daí, falar, não vai dar tempo da gente fazer hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da violência, sobre as necessidades evolutivas das crianças e dos adolescentes, né? Porque crianças e adolescentes estão numa fase, né, de desenvolvimento, de formação de personalidade para chegar à fase adulta. Então, a gente vai falar dessas necessidades evolutivas e a participação dessas crianças e adolescentes no procedimento de mediação. Então, falando de violência familiar, a primeira coisa que a gente queria convidar vocês, e eu vou dividir vocês em grupos, é como é que vocês conceituariam violência familiar? E eu vou dividir vocês em salas simultâneas. Nós temos hoje... Vou dividir vocês em 4 salas. E eu quero que vocês... A gente vai pedir para que nós queremos que vocês conversem em grupo sobre a questão da violência familiar. E como é que vocês conceituariam a questão da violência familiar? Vamos lá? Abrir as salas já, para que vocês possam ir e ingressar. Vai dar quanto tempo para eles, Ana? Vamos dar 5 minutinhos só, gente. Não é muita coisa não, viu? Tá, vou contabilizar aqui. Depois que as salas estiverem prontas, você me dá um ok que eu observo aqui o horário. Já estou mandando mensagem para eles. Primeiro tem... Os grupos já formaram, todo mundo ficou? A sala 4 aqui está muito ruimzinha. Eu vou tirar a Landa. Deraldo não ingressou, Fernando não ingressou, Miriam. Vamos ver se o pessoal ingressa na sala 4 aqui. Porque senão eu vou ter que tirar a Alan, que a Alan está sozinho. Aparece para mim aqui, coloca ele na sala 1, Ana, que só tem 2 pessoas. É isso, eu vou mudar ele. Eu estava querendo esperar para ver se alguém vinha, né? Se Miriam, ou Deraldo, ou Fernando se habilitavam. Entrava, né? Mas eu vou mudar ele para a sala 1. E se alguém se mexer na sala 4, a gente... Não, acho que ninguém vai se mexer. Ele já está na sala 1. Ninguém aceitou. A gente vai finalizar o dia de hoje com essa dinâmica, pelo horário. Perfeito. Milena, você quer falar alguma coisa, meu amor?
Você abriu o áudio, está com o áudio aberto. Não, acho que não. Acho que ela não está nem ouvindo a gente. No salão ficaram 3 pessoas. Teve uma que foi todo mundo, né? Na 2 está todo mundo. Hoje a gente teve um público menor do que das outras vezes. Não sei porquê, mas vamos ter paciência, né? Tudo acontece. Sempre. E hoje tudo aconteceu, né? Mas foi ótimo, não foi errei. Tranquilo. Sim. Tá, ó, foi ótimo, sim. Tô aqui que Maria tá chorando no instante. Oh, meu Deus. Parou. Ela tá com Douglas. Meu babão hoje. Seria da nossa vida assim, uma rede de apoio, viu? Uhum. Como faz diferença. E ele, como é que ele está no curso da Rede de Medicina? Está aqui. Terminou o BI, né? Agora é esperar aí para os próximos passos, que Deus está no controle. Vamos ver se ele vai fazer essa transição, né? Uhum. Faltam 2 minutos. Vou avisar. Deixa eu te contar uma coisa. A Unisba vai voltar a funcionar. O Isba? É. A Sabia, faculdade. não. Eu recebi um e-mail hoje. E eles vão funcionar no mesmo prédio ou compraram No outro? mesmo prédio, tudo igualzinho. O Isba não é o que ficava ali na Undina? Exatamente. Eu soube que a Favene comprou. Hã? Eu soube que a Favene, o grupo Favene, comprou aquele prédio. Eles compraram mudaram de mantenedora. A Favene agora é a nova mantenedora. Aí eles vão manter, então, como Isba, né?
meeting is being recorded. Ana, você pode tirar para mim, a tela, para a gente fazer a escuta? Obrigada. Vamos lá, gente, todo mundo de volta, todo mundo lindo. E a gente quer saber como é que vocês conceituam, né, a violência familiar. Vamos lá? Vamos convidar os grupos, o primeiro grupo, né? Que era o grupo de Alan. Na verdade, ele foi para lá, né, depois, e tinha 2 companheiras. Vamos lá? Quem é que vai ser o porta-voz desse grupo 1? Não ia lhe deixar sozinha lá, não, Alan. Eu vi que você estava sozinha. Eu disse assim, não, o pessoal não quis entrar na sua sala, a gente mudou logo você de sala. Eu acho que Alan nos representa muito bem. Por mim, ele pode falar. Por mim também. Por mim também, ele pode falar. Acho que ele anotou melhor. Eu não notei, não. Fui jogando ideias assim, né? Aleatório, mas vai lá. Pelo que a gente falou no grupo, né? Meio que se deduziu que a violência familiar, ela vai muito além de uma questão de uma violência física, né? Como as pessoas, normalmente, eu acredito que a maioria das pessoas pensam. A violência familiar pode muito bem abranger questões de uma violência moral, uma violência psicológica, em um âmbito doméstico, ou até além do âmbito doméstico, nem sempre as pessoas, mesmo esses membros de família, não coabitam no mesmo âmbito doméstico, né? E até uma violência do poderio econômico, que pode existir de um membro da família para outro membro da família, né? Nos casos em que um detém todo o poderio econômico e abafa, e comete uma abusividade, ele tenta calar a outra voz do outro membro da família também. Então, a coisa vai muito além. A gente estava conversando no grupo que essa questão também de querer diferenciar que nem sempre a violência é dentro da mesma casa. A gente pode ter uma família que é muito mais expansiva, tem um grupo da família, todo mundo agora no WhatsApp tem um grupo da família que tem avô, tem avó, tem tio, tem primo. Às vezes a violência está ali. A violência familiar não é o membro, não é, quer dizer, que aquela pessoa que mora, eles não precisam coabitar, basta a gente ter um laço de intimidade, afetividade, reconhecer que aquela pessoa faz parte da nossa família e desse laço de intimidade e afetividade que a gente se abre, permitir que e pode acontecer uma violência que só acontece em um âmbito familiar, naquele grupo em que a intimidade está aberto, está exposto. E eu acho que tentando resumir, acabei expandindo bastante o que eu acho que pode ser, o que a gente pode pensar que pode ser o significado de uma violência familiar, né? Eu acho que foi mais ou menos por aí que a gente foi abordando. Maravilhoso, gratidão pela sua partilha. Vamos ver o que o pessoal do grupo 2 pensou. É o grupo de Lucivone levantou a mão, Ana. Foi, eu não vi não. Vamos, Lucivone, fale, meu bem. Desculpe, perdão, pelo amor de Deus. Não, é só para comentar. Como Alan fala bonito, viu? É impressionante. É impressionante, né? Ele tem um discurso... Eu também tive a mesma... Eu também elogiar ele aqui, fala muito bem. Estava pensando nisso aqui também. Ele fala de uma maneira coerente, articulado, tom de voz bom. Nossa Senhora! Concordo plenamente. E aqui o povo, todo mundo falando, viu, Alan? Camila falando que adora quando você fala, tá o povo todo aqui comentando, viu? Bate-papo aqui, o negócio né? É dizer assim como todo mundo acha isso, né? Eu acho que ele ficou tímido. Mas ele agradeceu. Mas olha só, aproveitando para lembrar, lista de presença, assinem, viu? Juliana tinha uma coisa que ela perguntou aqui, viu? E a gente vai voltar, viu, Juliana? Você dizendo que não entendeu direito de intervisão. A gente vai voltar depois, que a gente acabar no finalzinho, a gente vai falar. Mas vamos ouvir o grupo 2. Camila, Érica, Juliana, Sônia, Tereza. Foi o grupo que todo mundo... recheado. Esse foi o grupo que ninguém ficou calado. Todo mundo participou. Mas o tempo foi curto, para variar. Dessa vez não foi minha culpa. Deixa eu iniciar 2022. Estou vendo. Porque
as advogadas todas me explicando a diferença entre violência doméstica e violência familiar, e aí Ana Paula manda voltar. Mas eu vou dizer que tem outra. Não tem só a doméstica e familiar, não, ainda tem a conjugal. Tem cabimento uma coisa dessa, mas eu acho que, de um modo geral, as meninas podem falar aí, a gente concorda muito com o que o Alan falou, porque a gente acabou parando um pouco para discutir um pouco o conceito mesmo de violência, né? E como que ela amplia quando a gente pensa em familiar. Elas me explicaram esses trem, tá bom? Tá vendo? Tá vendo? A Tava mineira conversando, eu gostou, estava viu? entendendo os trem tudo aí, tem 2 minutos. Como assim 2 minutos? Tá na hora. Aí, Vocês viram que ela voltou de Minas? Ela voltou de Minas com molhar trem. a palavra, quando eu ia molhar a palavra, eu já saí, fiquei no vácuo. É porque dia de quinta-feira o nosso tempo é mais curtinho. Tô vendo, Rê, tô vendo. Então vamos lá, vamos ver quais foram as diferenciações que vocês fizeram aí de familiar para doméstica. Quem é que vai falar? As advogadas. Nem todo mundo é advogado nesse grupo, não, viu, Tereza? Tu também. Bora, vamos lá. Vamos lá. Quem é que vai falar? Você, Camila, Érica, Juliana, Sônia? Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, os meninos vocês vão me corrigindo aí. Que o familiar ele é muito mais amplo do que o doméstico, né? A questão da violência talvez não mude, né? Que diz respeito à moral, à questão do poder, uma violência que pode ser social, etc. Talvez isso não mude, mas mude talvez um pouco mais no que diz respeito ao espaço, não apenas ao espaço, e elas fizeram uma explicação lá de intrafamiliar e uma outra coisa que eu não estou lembrando agora, porque eu não anotei, lerda que eu fui, eu não anotei. Mas as meninas explicaram isso bonitinho. Diga aí, Camila, Érica, Ju, diga aí. Tereza foi ótima, que já ou seja, vamos completar o pessoal do grupo 1 agora. Já vieram vários conceitos aí. Vamos, Camila. Estão convidando o Júlia aqui para complementar. Falando de Júlia para falar. Cadê ela? Porque a gente começou falando da violência familiar e foi muito na linha do que o Alan comentou, né? E da questão de se analisar a família, né, no aspecto biológico é mais restrito ou no socioafetivo, que seria muito mais amplo. Poderia se dar de qualquer tipo de conduta omissiva, ativa, né, que cause transtorno emocional, físico, psicológico, patrimonial. Então, foi bem nessa linha. E aí, depois, a gente estava comentando que eu disse que essa questão da violência familiar e da amplitude do conceito de família, ele é muito constatado na própria Lei Maria da Penha, e aí veio essa discussão, né, de violência doméstica. E aí, eu estava explicando que pela própria Lei Maria da Penha, a violência doméstica ela é mais ampla, né? Ela é um gênero que aí entra nas ambiências. No caso afetiva, ou doméstica, que as pessoas estão ali, né, convivendo naquele mesmo espaço, seja em conjunto ou não, afetiva ou familiar. Então, teria essas espécies que seria mais amplo, né? Então, foi basicamente isso, assim, a discussão. Que ótimo, muito obrigada, Júlia. Alguém mais do grupo quer falar alguma coisa? Gratidão, Tereza, gratidão, Júlia. E aqui, Érica disse que segue os relatores. Isso aí, Tereza, tá vendo? Ou seja, o grupo foi um grupo show, né? Dividiu, somou, fez uma confusão. E uma confusão que deu muita coisa boa. Vamos lá para o grupo 3, que tem a Mônica e o Rodrigo. Tinha mais outra? Vamos lá? Rodrigo e Débora Nascimento. E Débora Nascimento. Isso. Vamos lá. A gente chegou à conclusão que a violência familiar é a mais forte e silenciosa que a gente pode ver, quando não chega, né, no caso da violência física. Porque a família pode parecer aquela família feliz, a família de comercial de margarina,
E ali dentro está havendo a violência psicológica, que vai trazer uma baixa autoestima, seja para a mulher, para o marido, que isso daí pode acontecer com ambos, né, no casal. Os filhos também podem ser afetados. A violência econômica, que também uma parte quer se apoderar da parte financeira do outro, ou se não destruir os bens. E, por fim, a violência física, né, entre outras. Foi essa conclusão, mais ou menos. Rodrigo e Débora, por favor, se quiserem completar aí alguma coisa. Acho que o pessoal está seguindo a relatora. A sala 4 ninguém ficou, foi a sala que a Alan saiu e nós, né, concluímos essa parte daí, de ouvir vocês, mas a gente quer que vocês continuem pensando sobre isso para o nosso próximo encontro de amanhã, que a gente vai seguir nessa linha na aula de amanhã, e vamos continuar falando de violência familiar, de violência doméstica, violência conjugal, né, e como essa violência acontece. Nós chegamos já no nosso tempinho, no nosso horáriozinho, então só nos resta agora, né, pedir para vocês, para a gente poder ver o que ficou dessa aula e a gente poder ouvir para vocês, o que marcou vocês no dia de hoje. Ana, antes, deixa eu só tirar a dúvida da intervisão. Não, para a dúvida da intervisão, isso. Foi eu que falei e... Foi. Olha só, gente, de uma forma assim, bem objetiva, a intervisão é um momento no qual os mediadores e as mediadoras se reúnem, eles já têm uma formação, já têm um conhecimento técnico, e eles se reúnem para falar sobre como é que a mediação acontece, o que pode fazer para melhorar, né? Vamos pensar na estrutura da defensoria. Se a mediação que a gente está fazendo é realmente a mais eficaz, se a gente precisa pensar em outras escolas, se a gente tem que trazer outras metodologias. Então, eles vão ter uma intervisão, que é visão de vários autores, né, ou de várias pessoas. E aí, essas pessoas, em regra, né, tem que ter a mesma formação, tem que ter o mesmo interesse, né, a mesma perspectiva. Então, a gente está falando aqui de mediadoras e mediadores que vão dividir, compartilhar as suas experiências, né? E onde é que as fontes que bebem, então, para melhorar o seu trabalho, tá? Isso é intervisão. A supervisão é diferente. A supervisão, a gente pensa realmente no modelo de hierarquia. Intervisão não tem modelo de hierarquia. Todo mundo ali é o mesmo nível, só compartilhando, né? E trazendo mais experiências ali que foram... Na supervisão, não. Tem alguém que conhece mais do que o outro. E aí ele vai supervisionar aquele trabalho, ele vai acompanhar aquelas pessoas naquele processo de aprendizado. Salvo aquela situação que eu falei, que é a supervisão quando é feita, para poder ver como é que está sendo feita a qualidade, que é um mediador mais experiente, vai olhar como está sendo feito o trabalho dos outros mediadores. Mônica, normalmente a intervisão ela é feita mais em grupos de pesquisa. É pouco, e tem também alguns grupos. Por exemplo, eu faço parte de uma comunidade de quase 200 mediadores do Brasil, e a gente trabalha muito a intervisão, a gente troca muita figurinha, a gente, né, troca o que está acontecendo no mundo, fala um pouquinho de como é que está não sei aonde, e a gente faz isso. Então, assim, tem vários grupos no WhatsApp. Dentro das organizações, vamos pensar assim, algumas organizações que trabalham com mediação, efetivamente centros, eles normalmente não fazem, alguns poucos fazem intervisão, tá? Pelo menos que eu tenha conhecimento dos que eu faço parte, estou falando da minha realidade, dos que eu faço parte. Eles não trabalham muito intervisão. O observatório faz intervisão, até porque ele tem esse cunho de pesquisa, né? Então, ele acaba fazendo, apesar de que a gente tem até muito mais alunos, né, Ana, do que profissionais em seu corpo. Mas existe ali uma ideia de intervisão. Não sei se Ana tem experiência em outros locais. Nos Estados Unidos, a questão da intervisão é uma coisa muito comum. Não se termina uma mediação sem as partes, sem os mediadores conversarem sobre o que aconteceu naquela mediação. E a gente segue muito no observatório esse modelo. Acabou a mediação, né? Quem fez a mediação conversa sobre o que aconteceu na mediação. Então, a gente segue muito essa experiência, que é uma experiência americana,
né? O debriefing, né? O debriefing. A mediação judicial no Brasil, ela vem sendo transmitida para os mediadores com a prática do debriefing, porque é uma prática americana, né? Agora, os mediadores judiciais nas câmaras privadas, amor, nem sempre acontece. E aí eu posso dizer para você, nesses meus anos todos, em várias instituições de mediação que eu já passei, muito pelo contrário, né? Mediadores que, quando a gente trabalha com mediação, os mediadores, na grande maioria, querem saber só do seu nariz, né? Então, e na arbitragem ainda é pior ainda, né? Então, é um ambiente bem competitivo na arbitragem, muito mais até do que na mediação. Mas na mediação, inclusive, as pessoas sequer dividem as coisas. E isso é muito claro. A gente teve um curso muito grande, e Rejane sabe disso. O curso que a gente teve, que foi um curso caríssimo, que aconteceu na Seção Comercial da Bahia, um curso de mediação no estágio bem avançado, que tinha módulos que os professores sequer deram o conteúdo do jeito que deviam que dar, porque não queriam dividir o que eles sabiam. Foi isso, Rê? Infelizmente, a gente tem... Gente, eu fechei meu vídeo porque a minha filha precisou de assistência aqui, tá? Mas eu tô ouvindo tudo. A gente vê muito isso no Brasil afora. Felizmente, ainda tem todas as áreas, né? As pessoas falando o beabá, em vez de entrarem no aprofundamento, que era o tema que ele deveria falar, porque ele não quer dividir com as pessoas a experiência dele. Infelizmente. A prática da intervisão no Brasil, ela se torna muito pequena, a não ser com o pessoal que está em formação na mediação judicial, ou mediadores que têm isso e já levaram isso para suas vidas, né? No observatório a gente faz isso sempre, né? Sempre a gente faz o debriefing no final, sempre. Mas vem muito da experiência americana, né? Que foi uma experiência que eu trouxe, né? Das minhas vivências, das minhas formações nos Estados Unidos, né? Seja em Harvard, seja na Universidade de Colômbia, seja onde eu tenha ido fazer. Então, essa experiência do debriefing, ela ficou, e acho que é muito importante, porque é a partir dessa experiência que existe uma troca e o aprimoramento. Então, eu espero que vocês levem essa prática da intervisão e analisem realmente, olha, o que eu podia fazer na parte inicial, o que eu fiz, o termo de abertura, né? O que poderia ter sido feito no momento do relato, o que poderia ter sido feito em tal momento, como você faz a troca com relação aos termos de acordo, né? Coisas que vocês trouxeram de outros aprendizados, de outras ferramentas das vidas de vocês. Então, isso é muito importante. Certo? Então, essa é a... Eu sou muito honesta, viu, gente? Não vou florear para vocês o que não acontece, mas realmente eu tenho vários colegas professores que não querem dividir com as pessoas o que aprenderam nesses 10, 20 anos e que ensinam só o beabá mesmo, né? Ana, licença. Lúcia, você está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Ah, certo. Não querem mostrar o pulo do gato das coisas. Então, essa é uma realidade. Eu fico muito triste, mas isso é real. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Antes da gente fazer o check-out, né, Rê? E querer ouvir vocês. O que é que tocou vocês no dia de hoje? E a gente quer ouvir vocês. Lucy falou, hoje foi um dia de muito aprendizado. Aprendi o que é intervisão e sobre violência familiar e etc. Para mim também, estar aqui é sempre um momento de muita troca, sabe? De revisitar conceitos, de reinventar conceitos também, de recriar conceitos. De refletir, sobretudo, né, Rê? Exatamente. Quem mais? Quem mais, gente? Sônia, esclarecedora, mais aprendizado. E você, Ana? Para mim, foi reflexão. Refletir sobre muitas coisas. Obrigada.
Cadê o povo? Érica diz que é realmente momento de troca. Cadê Tereza? Já foi? Não, né? Tá aí. Alan, cadê? Julie. Camila. Mônica. Mila já... Mila falou não. Camila não falou ainda não. Alan diz que tá tímido. Desde que falaram ele tá tímido. Pode ser recomposto, viu, Alan? Essa timidez sua, vamos mandar ela passear. Mônica disse reflexão e aprendizado. Deixamos Alan tímido com os elogios. Não acolhe os elogios, Alan. E a gente sabe que você tem uma parte tímida, mas pode continuar trazendo a sua fala, que é muito importante para a gente. Rodrigo disse, um compartilhamento de experiências e vivências. Obrigada, Rodrigo. Gratidão. Então é isso, né, Ana? Vamos encerrar aqui. Amanhã a gente se encontra às 9 horas para continuar tratando dos dilemas aí, né, práticos da mediação. Eu desejo a todos vocês uma noite maravilhosa, com muita energia boa. E 9 horas da manhã a gente se encontra. Beijo no coração de todos vocês. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Até a próxima oportunidade. Até, tchau, gente. Até logo. Muito obrigada. Eu estou me despedindo de vocês. Eu sei que a gente está se despedindo também, né? Amanhã a gente vai estar com Ramila e com... Camila e Ramila, a dupla. Camila e Ramila. Né? E semana que vem é de volta. É de volta. Mas saiba que foi muito bom esses momentos que a gente passou contigo, viu? Ah, que bom. Obrigada, também gostei. Aprendi bastante. Querida. E nossos contatos, precisando, estamos à disposição. Obrigada, mas ainda tem o curso de comunicação não violenta, né? Que vai começar em fevereiro. Fevereiro, dia 9, não sei quem está dessa turma vai estar lá com a gente, mas dia 9 a gente está no curso de CNV. Já pode ir fazendo a propaganda.